primeiro ano, foi sobrenatural. Então, primeiro eu quero explicar para você o que é. Primeira realidade do Super Seeds. Super Seed fala sobre semente. Nesse mês a gente vai falar sobre sementes. Eu quero trazer vários princípios a respeito de semente, de semeadura, princípios básicos da palavra de Deus, não o que a gente acha, mas o que a palavra fala a respeito disso. Você está comigo aqui, irmão? A gente precisa entender princípios básicos da palavra de Deus, e semeadura, a gente vai ver isso hoje, faz parte do reino de Deus. Mas no ano passado, várias pessoas se moveram a isso, e nesse ano eu já quero convidar você. Primeira realidade é o lançar uma semente. Pastor, o que é lançar uma semente? A gente vai ver durante essas 4 semanas, mas não é sobre a quantidade. Talvez você pode falar assim, não, eu tenho que dar tanto. Irmão, vai orar. Tem alguém que ora aqui? Glória a Deus, 2 pessoas. Então se você tem um costume de orar, né, não vai só para pedir. Agora fala assim, Senhor, eu quero semear na vida de alguém. Irmão, você não está entendendo não, eu já tenho minhas 2 sementes que eu vou liberar. Vixe, 2 pessoas comigo. Eu já estou orando antes mesmo da gente viver o Super Seeds. Eu tenho a semente e a palavra que eu vou entregar para a pessoa. Então pode ser, irmão, não sei, pode ser o que você tem, pode ser o que Deus manda você comprar. No meu caso, eu vou ter que comprar 2 presentes para 2 pessoas aqui da igreja. E desde já eu quero estabelecer uma regra com você. Não me dê nada. Você está entendendo o que eu vou te falar? Vou falar de novo para ver se você fala amém. Não me dê nada, a não ser que o Espírito Santo fale com você. Eu não estou aqui pedindo presente, isso aqui não, eu quero ensinar você a honrar a pessoa que fica lá na porta. Eu quero ensinar você a honrar as pessoas que ficam lá atrás, nossos voluntários que chegam 1h30 antes do nosso culto acontecer. Você pode celebrar os nossos voluntários que estão aqui, irmão? Então pede ao Senhor, Senhor, o que eu preciso viver? Para quem que eu preciso lançar uma semente? Qual é a semente que eu preciso? Talvez, irmão, e eu já vou te falar aqui, não precisa fazer sentido para você não a semente, tá bom? Né? Já teve um ano que eu lembro que a gente deu uma ovelhinha de pelúcia, não foi? Para uma das nossas ovelhas. E aí ela era uma adolescente. Aí eu falei, Sam, vamos lá comigo comprar uma ovelhinha para Manu. Gente, tem vários testemunhos aqui do Super Seeds que a gente viveu, mas eu vou contar durante essas 4 semanas. Cada culto eu vou contar uma, porque a gente liberou várias sementes no Super Seeds. Mas eu lembro que nesse caso especial, Deus me falou assim, compra uma ovelha de pelúcia. Eu falei assim, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, né? Que faz sentido comprar uma ovelha de pelúcia? Compra lá a ovelha de pelúcia. E eu não sabia, mas ela amava pelúcias. E a gente chegou e eu falei assim, Manu, é o seguinte, a palavra que Deus deu para mim, tá aqui o presente, você vai abrir, né? Mas é mais para você entender mesmo. A palavra foi muito clara para mim. Em Salmos 23, a palavra fala que o Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta. O que eu quero liberar sobre a tua vida e o que Deus colocou no meu coração aqui, eu quero te lembrar que você é a ovelha desse bom pastor. Você não é apenas a ovelha que está debaixo da minha liderança hoje, porque um dia você pode não estar mais, e hoje ela não está mais. Eu falei assim, mas um dia, eu quero que ao olhar essa pelúcia você se lembre que o Senhor é o seu bom pastor. Você não vai ter falta de nada. Ele vai te guiar a pastos verdejantes, Ele vai te conduzir a águas tranquilas. Você está comigo aqui, irmão? Não é sobre o presente, é sobre o que a semente carrega. Então, irmão, se Deus mandar você dar uma pelúcia, dá uma pelúcia. Se Deus mandar você dar sei lá o quê, dá um tênis, dá um tênis. Essa pergunta, Deus, é usado ou é novo? Né? Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar ao seu coração nessas próximas semanas. Então, né, seja sensível à voz do Espírito Santo. Eu tenho certeza que Ele vai falar com você, em nome de Jesus. Quem está comigo aqui, diga amém. Pastor, então como é que vai acontecer? Essa primeira semana, a gente começa a trazer uma palavra, segunda, terceira, na 4ª semana, no 4º domingo. Quando é que é, gente? É no 1º domingo? Quando é? Então beleza, você entendeu, né? Certifique-se que a pessoa que você vai liberar a semente vai estar no culto também, né? Mas, né? Irmão, você vai estar... Mas agora joguei a verde, né? Não pergunta hoje não, tá bom? Pergunta daqui, sei lá, 3 semanas. Aí que a pessoa esquece. Mas chega para irmão, você vai estar lá no culto, cara? Vamos almoçar junto no domingo? Sei lá, inventa alguma coisa aí, irmão. Aí você vem e libera a semente sobre a vida dele. Vai ser no 4º domingo, nos 2 cultos, igual a gente vai liberar essa palavra. Serão 4 finais de semana, onde a gente vai falar sobre semeadura, sobre o poder da semente, tudo aquilo que a gente vai viver. Você está comigo ainda? Amém. Glória a Deus. Então, falei para você que na 4ª semana, todos podem participar, tá bom? Isso aqui, eu botei algumas coisas que não vou esquecer de falar isso aqui. Todos podem participar. Você não é obrigado a participar. Sou obrigado a participar, pastor? Não, irmão. Você não é obrigado. A gente está dando oportunidade para você entender o poder da semeadura. Se você não honra o seu irmão que você vê, dificilmente você vai conseguir honrar a Deus a quem você não vê. Você não está entendendo. Vou falar de novo para você. Se você tem dificuldade em honrar a pessoa que está do seu lado, em honrar a pessoa que talvez está cuidando do seu filho lá no Kids, em honrar alguém que está aqui tirando foto. Você sabe quantas pessoas são impactadas por aquilo que a gente faz através das nossas mídias sociais? São mais de 100 mil pessoas por mês, irmão.
mas isso só acontece porque tem alguém tirando foto. Isso só acontece porque tem alguém lá atrás cuidando da transmissão. Isso só acontece porque tem alguém na transmissão cuidando, gerenciando, orando com as pessoas que aceitam a Jesus, entrando em contato com elas. Você está comigo aqui nessa manhã? Então tem muito mais além daquilo que você está vendo aqui. E eu quero, gerar isso no seu coração. A você pedir ao Espírito Santo para Ele abrir os seus olhos e colocar realmente quem você deve lançar essa semente. Então é no quarto final de semana, todo mundo pode participar. Não é sobre preço, é sobre valor. Você está comigo? Diga amém. Se você ainda está com a sua Bíblia aí, que hoje é domingo e domingo é dia de... Vai pegar a sua Bíblia e vai abrir ela em Mateus, capítulo 13. Mateus 13. Estou me sentindo em Stephen Furtick aqui com você fazendo esse fundo. Meu Deus. Preach. Pode celebrar o nosso time do worship aqui, gente? Essa galera maravilhosa. Mateus 13. Mateus 13, verso 1. Vamos ler do 1 a 8 para a gente começar. Você já conhece essa passagem? O Espírito Santo colocou muito no meu coração para a gente meditar. Nossa primeira mensagem em cima disso. Mateus 13, verso 1. A parábola do semeador. Naquele mesmo dia, Jesus saiu da casa e sentou-se à margens do lago. Ao seu redor reuniu-se uma grande multidão, de modo que entrou em um barco, sentou-se nele. E ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas. Diga comigo, muitas coisas. Fala com fé em nome de Jesus, que hoje é domingo. Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, a planta se queimou e secou, porque não tinha raiz. Verso 7 diz: outra parte, diga comigo, outra parte, caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram a planta. No verso 8 vai dizer para mim, e Jesus termina dizendo: outra ainda caiu em boa terra e deu a colheita, de modo que produziu 100, 60 e 30 vezes mais. Feche seus olhos mais uma vez. Obrigado, Espírito Santo, por essa manhã. Obrigado pela tua graça, obrigado por tudo aquilo que vamos viver nessas próximas semanas. Pai, nós estamos aqui com o nosso coração disposto a ouvir a sua voz, nós estamos aqui com o nosso coração disposto a receber do Senhor. Pai, fale aos nossos corações, que o Senhor, Espírito Santo, mude princípios, mude realidades, mude verdades, mude crenças dentro do nosso coração que nos impedem de viver o sobrenatural do Senhor. Por isso, nós abrimos os nossos ouvidos, fala conosco, nós queremos te ouvir. Abrimos os nossos olhos, Pai, nós queremos ver aquilo que o Senhor quer nos mostrar nessa manhã. Abrimos o nosso coração para que a tua palavra possa ser germinada. Em nome de Jesus, quem crê diz amém. Hoje eu falo com vocês sobre uma realidade, e o tema da minha mensagem é semeadura, um princípio do reino. Fala comigo, semeadura. Um princípio do reino. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim para ela: semeadura, um princípio do reino. É engraçado porque Jesus, em Mateus capítulo 12, se você volta um pouco, em Mateus capítulo 12, começa a ser questionado a respeito da sua autoridade. Jesus começa a ser questionado a respeito de princípios do reino. Jesus começa a ser questionado pela autoridade que ele expulsava demônios, a autoridade pela qual ele pregava, a mensagem a qual ele liberava. Jesus, ao ser questionado, no verso 12, você consegue ver várias realidades. Eu convido você a pegar sua Bíblia e ler na sua casa, não ler só aqui na igreja, amém, gente? Glória a Deus. Depois que eu terminar de pregar, você vai para sua casa e vê se tudo que eu preguei está lá. Você me ajuda bastante se você fizer isso, amém? Que aí o Espírito Santo ministra no seu coração. Mas em Mateus capítulo 12, a gente vê o que a palavra fala, que Jesus está sendo questionado, eles pedem um sinal, ei, nos dá um sinal. Jesus fala: não vou dar sinal nenhum, a não ser o de Jonas. E começa aquela coisa lá toda, e vem todo um discurso, toda uma situação, antes de chegar em Mateus capítulo 13. E diz para mim, para você, que naquele mesmo tempo, naquele mesmo momento, aqui na minha versão NVI, fala: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira do mar. Então, em meio a toda essa realidade, onde não só os fariseus queriam uma resposta de Jesus, mas imagina os discípulos. Irmão, a gente consegue ver os discípulos por muitas vezes
perguntando a respeito de parábolas que Jesus falava, que era difícil deles entender, né? E a gente precisa lembrar que Jesus fala exatamente da maneira qual a gente entende. Mas mesmo assim, literalmente desenhando, eles ainda não estavam entendendo. Se você já viu algum momento lá do The Chosen, eu sei que é bem hollywoodiano, né? Mas eles chegam assim, Jesus explica que eu não estou entendendo, né? Jesus fala de novo assim, cara, essa foi difícil, hein? Essa foi difícil. E os judeus, eles tinham uma mania, eles tinham um hábito, contar as coisas por meio de parábolas, para que fizesse sentido, para que trouxesse para a realidade. E a gente vê os discípulos falando assim, Jesus, não estou entendendo não, essa aí foi difícil. Mestre, essa eu não peguei, essa eu não instalei o drive, né? Como diriam os outros aí, né? Não instalei o drive, essa aí agora, não peguei a chave. Quando Jesus então começa em Mateus 13 a falar sobre a parábola, e depois de explicar a respeito dela, os discípulos questionam Jesus. Jesus explica para a gente que a gente ainda não está entendendo. Mas quando a gente olha para essa parábola de maneira simples, ela carrega alguns princípios que eu quero trazer com você, aqui em nome de Jesus. Se você ler, num primeiro momento, essa parábola, a gente consegue encontrar algumas realidades. Primeira delas, o semeador. Fala comigo, o semeador. Segundo, a semente. E o terceiro é o terreno. Então são três coisas básicas que a gente consegue encontrar. O primeiro é o semeador, o segundo é a semente, e o terceiro é o terreno, é o solo. Vamos continuar lendo para fazer sentido aquilo que eu estou falando. Você está comigo? Diga amém. Amém. No verso 18 a palavra fala, portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Jesus vem explicar de maneira clara para mim e para você o que isso significa. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, preste atenção. Sabe o que é o semeador? Primeira realidade que a gente vê, aquele que semeia. Porque Jesus começa a estabelecer um princípio, o semeador saiu a semear. Parece ridículo o que eu vou falar aqui, irmão, mas talvez você ainda não tenha entendido ou está vivendo essa realidade. Semeador, ele tem um trabalho, um job description, né? Para você que é americano aí, pegou essa, hein? Um job description. Oh my God. Mas ele tem um ofício, ele tem algo claro. O semeador, ele precisa fazer algo. O quê? Semear. Então a palavra fala que o semeador saiu a semear. Jesus coloca um ponto, uma observação clara. O semeador saiu a semear. E essa semente liberada, Jesus acabou de falar e a gente acabou de ler. O que é a semente semeada? A mensagem do reino. Jesus poderia, irmão, presta atenção nesse nome de Jesus. Jesus poderia começar a explicar a respeito do reino. E ele fala isso em Mateus capítulo 13, depois que ele explica a respeito de semeadura. Mas Jesus estabelece um princípio. Eu vou falar de reino, vou falar de semeadura. Você está comigo aqui? Você não pegou ainda não? Vou falar de novo. Jesus poderia ter começado o ministério dele falando assim, olha, o reino de Deus é como, o reino dos céus é como. E ele fala, mas depois. Se você olha aqui em Mateus 13, você vê várias realidades. Você vê ele comparando com a parábola do joio e do trigo, do grão de mostarda, do tesouro escondido. Você vê depois disso. Mas o primeiro exemplo que ele traz para os discípulos é esse. Ei, o reino de Deus é como aquele que saiu a semear. Irmão, semeadura. Fala comigo mais uma vez, semeadura. É um princípio do reino. Jesus começa, o primeiro momento que ele explica a respeito do reino, falando assim, o semeador saiu a semear. Ele começa então a destrinchar a mensagem, ele começa então a explicar a mensagem. Primeira realidade que o semeador é aquele que lança a semente, ele semeia. Segunda, essa semente, ela é a mensagem do reino de Deus. E em terceiro, eu estou só começando aqui, fazendo uma introdução para a gente poder ir. Você está comigo ainda? Diga amém. E se a gente olha o que a palavra fala no verso 18, abre para mim, por favor, Mateus 13, verso 18 a 23, a palavra fala, portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador, quando alguém ouve a mensagem do reino, e não a entende, o maligno vem, e arranca o que foi semeado no seu coração. Terceira realidade que a gente vê de maneira clara, o terreno, fala comigo, o terreno, fala sobre pessoas, fala sobre coração. Então, o semeador, aquele que semeia, a semente, a mensagem do reino. Em terceiro, e obviamente aqui que Jesus deixa muito bem claro, o terreno, o solo, o lugar onde a semente é semeada, são em pessoas, são em corações. Você está comigo? Dito isso, vamos começar.
a ler e entender o restante dessa mensagem. Ele fala: quando a semente caiu no terreno pedregoso, continua. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Verso 20: quando a semente caiu em terreno pedregoso, este é o caso daquele que ouve e logo recebe com alegria. Contudo, fala comigo, contudo, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandona. Quando a semente caiu entre os espinhos, este é o que ouve a palavra, mas as preocupações dessa vida e o engano das riquezas sufocam a palavra, e ela se torna infrutífera. Verso 23, a palavra fala: quando a semente caiu em boa terra, é o caso daquele que ouve a palavra e a entende. Este produz uma colheita 100, 60 e 30 vezes mais. Irmão, de maneira clara, falei para você, para a gente entender esse primeiro momento dessa mensagem. Hoje eu falo com você sobre semeadura, um princípio do reino. Jesus, ele começa a estabelecer, vamos falar de reino de Deus, a gente vai falar de semeadura. O semeador é aquele que lança a mensagem, lança a semente. A semente é a mensagem do reino de Deus. E terceiro, Jesus deixa muito bem claro para os discípulos que o terreno, o solo, são pessoas, ou melhor, o coração de pessoas, aonde essa semente cai. Dependendo do tipo de terreno, é o resultado da semente que vai ser liberada. Todo mundo entendeu isso? Primeiro ponto que eu quero falar com você de maneira bem clara: mensagem do reino. E Jesus deixa isso muito bem claro para mim e para você, que se o semeador é aquele que semeia a mensagem do reino, a mensagem do reino é uma mensagem de entrega. Porque qual que é a mensagem do reino? Qual que é a mensagem do evangelho? Talvez você chegou aqui nessa manhã e falou assim: não, pastor, eu nunca recebi semente nenhuma, ninguém nunca semeou na minha vida, nunca ninguém liberou uma semente sobre mim. Ou já escutei pessoas falando assim: não, o pastor falando, liberaram sementes na minha vida, o missionário lá, não, eu recebi uma semente, né? Talvez para você é um pouco difícil entender o que é semente, o que é semeadura, mas deixa eu trazer uma realidade do que a palavra fala para mim e para você. Jesus, ao mostrar para mim essa realidade e falar que a semente é a mensagem do evangelho, é a mensagem do reino de Deus, eu te pergunto: qual é a mensagem do evangelho? Pastor, eu não sei. Abre a sua Bíblia em João 3,16. João 3, 16 e 17. Você que fez escola bíblica dominical, você já sabe de cor esse texto. Quem já fez, diga amém. Se não fez, você vai fazer carisma. Cadê os carismáticos aí? Esse povo está aleluiado, gente, você não tem noção não. Mas em João 3,16 a palavra fala para mim e para você: porque Deus tanto amou o mundo. Deus não apenas amou, Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha vida eterna. Verso 17: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Irmão, essa é a mensagem do evangelho. Se você chegou aqui, talvez você frequentou alguns ambientes que pregaram uma outra mensagem a respeito do que é o evangelho, a mensagem é muito bem clara: Deus enviou o seu Filho, Jesus, para morrer por mim e por você, para que os nossos pecados fossem perdoados e novamente pudéssemos ser religados ao Pai. Essa é a mensagem do reino. Eu poderia falar várias coisas sobre a mensagem do reino, poderia elaborar muito, né? Mas não, com uma oratória muito simples, a mensagem do reino é essa: Jesus, ele veio, a graça, o favor imerecido nos alcançou, e a misericórdia nos poupou de receber aquilo que merecíamos. A graça nos dá aquilo que não merecíamos, o que? Salvação, redenção e favor. A misericórdia não nos dá aquilo que merecíamos, o que? Condenação, morte, separação. A graça e a misericórdia do Senhor nos alcançam por meio de Jesus, o semeador que saiu lançando a semente, lançando a mensagem. Então, de maneira muito clara, eu quero estabelecer um princípio com você nessa manhã, e se você ainda está comigo, diga amém. Não, a mensagem do reino é uma mensagem de entrega.
Em resumo, a mensagem do reino é o próprio Deus entregando a sua melhor semente. Eu ouvi uma frase ontem, irmão, isso me pegou demais. Jesus não veio para tornar a sua vida melhor. Jesus veio para transformar a sua vida. Jesus não veio aqui para te... não, pastor, eu estou melhor agora. Agora que eu aceitei Jesus, pastor, eu estou melhor, né? Minha casa está melhor, meu trabalho está melhor, minhas finanças estão melhores. Jesus não veio para melhorar a sua vida, irmão. Ele veio para transformar ela inteira. Ele veio para transformar aquilo que era morte em vida. Ele veio para trazer redenção para aquele que estava perdido. Ele veio para trazer vida de Deus para aquele que estava morto. Essa é a mensagem. A mensagem do reino é a mensagem de entrega. Essa é a mensagem do reino. Por isso que não tem como a gente não falar sobre semeadura, porque semeadura é um princípio do reino. O Pai foi o primeiro a semear nas nossas vidas. Se nós estamos aqui hoje, foi porque Jesus lançou sementes. Vê se você entende o que eu vou te falar. Talvez naquela hora os discípulos não entenderam, mas eu tenho certeza que depois que eles receberam o Espírito, e a palavra é muito clara dizer para mim e para você, em Atos 2, eles começaram a lembrar de palavras que Jesus liberou. O Espírito Santo foi trazendo revelação daquilo que ele trouxe. Em outras palavras, eu fico imaginando os discípulos, cara, quando o Espírito Santo desceu, eles falaram assim: espera, o semeador era Jesus, a semente é o que os nossos olhos testemunharam, o Filho de Deus se entregando naquela cruz, em favor dos meus e dos seus pecados, para que hoje nós pudéssemos ser limpos. Ei, nós precisamos ser a terra boa, que libera agora, não apenas nós somos a terra, mas agora também seremos semeadores do reino de Deus. Irmão, se nós estamos aqui hoje, é porque um dia pessoas entenderam a semente que foi liberada, e eles continuaram liberando. Existem pessoas, e a gente vê ao longo da história, homens e mulheres, que receberam a semente e continuaram a semear. Se nós estamos aqui hoje na América, é porque alguém um dia, um semeador, decidiu vir para a América lançar as sementes. Se nós do Brasil fomos alcançados, é porque um dia alguém saiu e decidiu liberar as sementes do reino de Deus. Hoje eu falo com você sobre semeadura, um princípio do reino. Não tem como eu falar sobre o reino de Deus sem falar sobre semeadura, porque o maior ato de amor foi uma semente liberada. O maior ato de amor que o mundo conheceu, ou melhor, que a criação conheceu, foi um ato de entrega. A palavra fala para mim e para você, a gente acabou de ler, abre para mim mais uma vez, João 3,16. Jesus, Deus tanto amou o mundo que entregou o seu Filho. O maior ato de amor, vou falar de novo para você, o maior ato de amor é um ato de entrega. O maior ato de amor foi uma semente liberada na minha e na sua vida. O reino de Deus, a mensagem do reino é uma mensagem de entrega. O maior ato de amor foi demonstrado através de um ato de entrega. A maior demonstração do reino, irmão, foi feita através de um ato de semear. Qual que é a maior revelação do reino de Deus? Jesus se entregando por mim e por você. Não são os dons, não são os talentos, não é nem mesmo a unção, porque isso tudo é lindo e maravilhoso, mas se você não recebeu o amor que te amou, isso não vai valer de nada. Não valem os dons, não valem as revelações, as profecias, porque tudo é sobre Ele. Nós somos aqueles que recebemos a semente. A palavra deixa muito bem clara para mim e para você. Jesus saiu aos 4 cantos do mundo, do seu mundo naquela época, para liberar a palavra, para liberar a semente. E a comissão que ele dá para os discípulos é essa: Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Se nós estamos aqui é porque um dia alguém obedeceu o ato de semear. Eu falo com você hoje sobre semeadura. Fala comigo, semeadura, um princípio do reino. Irmão, semeadura fala muito mais em lançar a semente que você carrega do que entregar os seus recursos. Semeadura vai muito além dos seus recursos, porque na maioria das vezes a gente acha que semeadura é eu botar meu dinheiro para fora e dar meu dinheiro na igreja.
Irmão, se você chegou aqui com esse pensamento, minha oração em nome de Jesus, aqui nessas próximas 4 semanas, o Espírito Santo fale com você para que isso mude na sua vida, em nome de Jesus. Semeadura não é você vir aqui entregar o seu dinheiro, porque Deus não quer o seu dinheiro, Deus quer você. Se Ele tem você, Ele tem seu coração. Se Ele tem você, Ele tem seus desejos. Se Ele tem você, Ele tem seus recursos. Ele não quer, se Ele tem você, Ele tem sua devoção, sua confiança, sua fidelidade. Ele não quer o seu dinheiro, irmão, Ele quer você. A semente não foi para alcançar o seu bolso, foi para alcançar o seu coração. Você crê nisso nessa manhã? Jesus não morreu pela sua carteira, Ele morreu pelo seu coração. Hoje eu falo com você sobre semeadura, um princípio do reino. Não tem como eu ignorar o que a palavra fala sobre semeadura. Está comigo aqui, irmão? Amém. Aleluia. Fala mais uma vez, semear. É um princípio do reino. Uma das coisas mais preciosas que a gente vê na palavra, e essa mensagem hoje, todas essas mensagens, elas têm o objetivo de serem muito objetivas. Eu não estou aqui para ficar rodeando, mas para trazer clareza para o seu coração. A primeira verdade que a gente vê de maneira clara é que Jesus, ele explica o que é a parábola. O semeador é aquele que lança a semente. A semente é a mensagem do reino. E o terreno são os corações dos homens, são pessoas. Mas algo que é interessantíssimo, que eu não sei se você reparou nisso, mas eu quero te trazer, chamar a atenção para isso, te trazer para essa revelação, para essa verdade. A partir do momento, eu não sei se você já semeou, né? Mas você recebeu uma sementezinha aí dentro do seu potinho, para você olhar para ela durante essas 4 semanas. E só para deixar bem claro, tá, gente? Pode, né? Não é a semente abençoada que você está levando aí não, tá? É só um memorial para você olhar para isso e entender, ok? Não é esse vidrinho que vai fazer você viver o sobrenatural, não, ok? Quem pegou, pegou. Quem não pegou, tá tudo certo. O que faz você viver o sobrenatural, irmão, não são coisas, é Jesus. É o seu posicionamento. Não é um vidrinho abençoado aí que vai fazer você prosperar na sua vida financeira. Eu precisava falar essa antes da gente ir para o próximo ponto. Mas um princípio claro da palavra, a gente vê sobre a parábola do semeador, e esses princípios que Jesus fala. Mas eu não sei se você já lançou sementes, mas um princípio sobre semeadura é que depois que a semente sai da sua mão, você não tem mais controle sobre ela. Irmão, eu não tenho cara de fazendeiro, né? E eu também não sou. Eu nasci na cidade e fui criado na cidade. Mas, presta atenção nisso aqui, né? Você já teve aquele brotinho de feijão. Se você não teve, por isso que a gente deu aí. Para você poder entender que o que determina o que vai acontecer com a semente não é mais o semeador. Porque o semeador, ele só tem um papel: semear. Ele só tem um ofício, um job description, né? Que imagina que o semeador pegou lá, o que eu tenho que fazer? Semear. Não fala se ele tem que semear quando ele quer. Agora eu vou começar a pregar, hein? Não fala para ele semear quando ele quer, quando ele acha, quando ele está feliz. Ele tem que semear. Mas um princípio claro que a gente vê aqui, que quando ele começa a lançar as sementes, a partir do momento, irmão, que a semente sai da mão do semeador, agora a responsabilidade não é mais dele, é do solo que cai. A semente, depois de lançada, depende exclusivamente do solo. O primeiro princípio que eu trouxe para você é que a mensagem do reino é uma mensagem de entrega. Mas o segundo princípio, claro, em cima dessa parábola, é que a semente, depois de lançada, depende exclusivamente do solo. Pastor, eu lancei a semente. Glória a Deus, então não depende mais de você. Posso ouvir um amém? Amém. Agora, se você é semeador e não lança sementes, isso significa que a responsabilidade ainda está nas suas mãos. Quando o semeador lança semente, não tem mais responsabilidade dele nisso, somente do solo que cai. Irmão, se a gente entender essa verdade, a gente começa a viver de outro jeito. Quando eu entendi essa verdade, esse princípio, eu falei assim, cara, se eu estou fazendo a minha parte, se eu estou lançando a minha semente, agora não depende mais de mim. Agora depende do solo e de quem dá o crescimento. Não depende mais de mim.
Quando a gente olha, a gente vê a palavra deixando muito claro para mim e para você: o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, parte caiu à beira do caminho e as aves vieram e comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso. Não havia muita terra e logo não brotou. Ou melhor, brotou, mas a terra não era profunda. Verso 6, mas quando saiu o sol, a planta se queimou e secou porque não tinha raiz. Verso 7, outra parte caiu entre os espinhos que cresceram e sufocaram a planta, e outra caiu em terra boa. Ou você hoje é duas coisas: ou você é semeador, ou você é o terreno, e está tudo bem. Nessa parábola a gente precisa entender que a gente está em uma dessas duas posições: ou a gente é o semeador, que veio aqui para pegar sementes e continuar lançando elas, ou a gente é o terreno. E hoje eu te pergunto: quem é você? Hoje eu falo sobre semeadura, um princípio do reino. Mas hoje eu te pergunto: você é o semeador ou você é o terreno? Porque se você é o semeador, e está tudo bem por isso, existem algumas realidades sobre o semeador que eu quero compartilhar com você. Primeira delas: você é o semeador que lança ou que retém? Não, pastor, eu vou guardar essa semente, né? Porque eu não sei quando é que eu preciso lançá-la de novo. A gente não está escutando um amém, glória a Deus, eu estou amando isso. Irmão, o melhor lugar que as suas sementes podem estar é fora das suas mãos. Vou falar de novo para ver se você entende isso. O melhor lugar que as suas sementes podem estar não é no seu bolso, não é na sua sacola, não é nas suas mãos, é quando você lança elas. Porque se você ainda está segurando sementes que o Senhor já te deu, pastor, e sementes são o quê? Talvez é seu tempo, seu recurso, talvez são os seus talentos. Quais são as sementes que o Senhor colocou nas suas mãos? Vou falar de novo para você: o melhor lugar que as suas sementes podem estar é fora das suas mãos. Nas suas mãos você pode protegê-las muito bem, mas na sua mão ela não vai germinar, na sua mão ela não vai dar fruto, na sua mão ela não vai crescer. Você está comigo aqui, em nome de Jesus? Hoje eu falo com você sobre semeadura, um princípio do reino. Suas sementes, o melhor lugar que a sua semente pode estar é fora das suas mãos. Nas suas mãos, as suas sementes não vão crescer. Hoje eu falo com você sobre semeadura, um princípio do reino. Você é aquele que semeia, ou você é aquele que retém? Jesus lançava semente, irmão, em tempo e fora de tempo. Ele não estava preocupado se a semente estava recebendo ou não. Ele estava lançando. Ele estava lançando. E a palavra deixa muito bem claro: quando o ambiente era de incredulidade, não tinha milagre. Mas quando as pessoas estavam como terra boa, sedentas, esperando a semente ser liberada, realidades sobrenaturais aconteceram. Por isso eu declaro sobre a tua vida, em nome de Jesus: se você é semeador, se você é aquele que carrega a semente, se você já recebeu a semente do Evangelho, você agora entende isso, irmão. Você vai ser o maior semeador do reino de Deus. Essa cidade vai ser completamente tomada das sementes que você vai liberar. Você vai liberar semente no teu trabalho, você vai liberar semente na tua casa, na tua família, nos teus filhos, e você verá o Senhor multiplicar as sementes sobre as suas mãos, em um nome de Jesus. Se você crê, celebra o nosso Deus essa manhã. Aleluia! Ah, Jesus, hoje eu falo com você sobre semeadura, irmão, um princípio do reino. Você precisa entender que o reino de Deus é sobre semeadura. Se você é o semeador, ou você lança, ou você retém. Mas e se eu sou o solo, pastor? E está tudo bem. Se você é o semeador, ou se você chegou aqui sendo um terreno, sendo um solo. Eu te pergunto, da mesma maneira que eu peguei aqui o semeador e perguntei para ele: que tipo de semeador que você é? Agora eu pergunto para o solo: que tipo de solo você é? Pastor, eu sou solo, eu vim aqui só para receber. Glória a Deus, aleluia. Mas que tipo de solo que você é nessa manhã? E a gente consegue ver alguns aqui, ou talvez você já tenha se esquecido deles. Vou te lembrar. Verso 18. Destaca a sua Bíblia, deixa ela aberta aí, irmão, em nome de Jesus. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Jesus começa agora a estabelecer o tipo de solo que cai a semente. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende. Existem talvez dois motivos por pessoas não entenderem a mensagem do reino. Primeiro, porque não foram iluminados pela palavra, e segundo, porque não querem entender.
Porque vamos lá, gente. Uma coisa é você chegar e ler a Bíblia e falar assim: nossa, pastor, tem coisas muito complexas aqui, eu não consigo entender. Ok. Mas agora que você está aqui, você está recebendo uma semente, a semente do reino, que de maneira muito simples é: Jesus morreu por você, para o perdão dos seus pecados. Irmão, se você não entendeu isso, a semente está sendo liberada. Ou aquele que realmente não entende, ou aquele que não quis entender. Jesus, ele fala: aquele que recebe a semente, mas não entende. E é engraçado porque há poucos capítulos atrás Jesus está falando com Nicodemos. E ele fala sobre o princípio do reino, e Nicodemos, com toda a sua teologia, não está querendo entender aquilo que Jesus está falando. Ele fala assim: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo, você precisa se despir de realidades que você carrega, que você se protege dessa semente, que você não recebe ela, para que essa semente possa gerar frutos no seu coração. E ele fala: como é que eu posso fazer isso? Eu já sou grande. Igual Nicodemos, a gente começa a dar um monte de desculpa para Deus. Não estou entendendo, Deus, não quero entender. Jesus, ele fala: aquele que recebe a semente não entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado no seu coração. A semente está lá. Sabe qual que é o problema? É que a gente dá espaço para que o diabo roube a palavra que o Senhor tem liberado aos nossos corações. Esse é o primeiro solo, aquele que não recebe a palavra. Um segundo, de maneira muito clara, é aquele que, verso 20, quando a semente caiu em terreno pedregoso, fala comigo, pedregoso. Talvez tenha um pedregoso aí do seu lado, olha para ele, para ver se tem cara de pedregoso, aleluia, né? Esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Irmão, eu suspeito dizer que esse aqui é o crente domingueiro. Pode pregar ou não? É aquele terreno que ele é pedregoso, é o Pedrinho, né? Quando a semente é liberada, ele recebe com alegria. Glória a Deus, aleluia, pastor. Aleluia, é bênção, essa palavra é abençoada. É para mim hoje. Aí cai no terreno. Mas aí, Jesus, ele fala: esse é o caso daquele que ouve e recebe com alegria. Contudo, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandona. Irmão, presta atenção nisso. Talvez até você recebe a palavra com alegria, mas você não está deixando ela gerar raiz no seu coração. Talvez você é o tipo de terreno que, beleza, pastor, eu estou aqui na igreja, eu pego o que é legal, é um ambiente bom, eu me sinto bem, eu até me sinto melhor, mas eu vou falar para você mais uma vez: Jesus não veio para deixar a sua vida melhor, Jesus veio para transformar a sua vida. O terreno pedregoso é aquele que não dá espaço para a semente crescer. E quando não tem espaço para a semente crescer, irmão, vou falar uma coisa para você. A gente acabou de passar agora por um furacão aí, né? Lá embaixo na Flórida. É impressionante que ele arrastou muita coisa, mas as árvores que tinham raízes fortes permaneceram mesmo depois de tempestades. Não é sobre você passar por tempestades ou não, porque é inevitável, o dia mal vai chegar. Sim ou não? Mas se as suas raízes estão firmadas no Senhor, irmão, pode ter tribulação, pode ter luta, pode ter batalha, pode ter o que for, mas Jesus, ele acaba de falar: as tribulações, as perseguições por causa da palavra, sabe o que ele faz? Ele abandona. Talvez você seja o terreno, não aquele que, não pastor, eu não sou aquele que rejeita a palavra, eu sou aquele que recebe com alegria. Glória a Deus, você recebe com alegria, mas você não deixa ela transformar a sua vida. Hoje eu falo com você sobre semeadura, um princípio do reino. Talvez você até recebe com alegria, mas você não deixa a palavra transformar a sua vida para você começar a perdoar pessoas que te feriram. Você não permite a palavra do Senhor entrar no seu coração para você começar a viver em fidelidade. Você não deixa a semente do Senhor entrar no seu coração para que você comece a manifestar o amor de Deus. Você está comigo nessa manhã? Que tipo de terreno você é? Você é semeador ou você é solo? Se você é semeador, irmão, você é aquele que retém ou aquele que lança?
Se você é solo, você recebe ou você rejeita? E ao receber, você deixa ela criar raízes no seu coração? Jesus continua falando. Você está comigo ainda? Quem está sendo tocado por essa palavra, diga amém. Hoje eu falo com você sobre semeadura, um princípio do reino. Verso 22. Quando a semente caiu entre os espinhos. Este é o que ouve a palavra. Mas as preocupações dessa vida e o engano das riquezas sufocam a palavra e ela se torna infrutífera. Preste atenção nisso. Palavra liberada. A semente cai. Começa a gerar raízes. Esse é diferente do primeiro. Ela começa a gerar raízes. Mas esse terreno é aquele que permite que a palavra e mais alguma coisa seja acrescentada nesse solo. Não, até acredito que Jesus pode fazer, mas eu também, sabe? Eu até acredito, né? Mas, irmão, Jesus é suficiente. Em outras palavras, o que Jesus está falando é: ei, eu sou o suficiente. Sabe qual que é o problema desse terreno? É que a semente cai e começa a germinar. Mas quando essas outras preocupações da vida, irmão, talvez sejam preocupações naturais, são coisas que tomam o lugar de Deus no seu coração, um espaço que pertence a Ele, mas a palavra fala que Ele deixa essa semente crescer, mas de antemão o espinho começa a crescer. E com certeza, em ambientes onde sementes boas são liberadas, onde também existem espinhos, essa semente vai ser sufocada por preocupações, por aflições. Ai, será que vai dar? Será que Deus vai fazer? Não, mas eu posso confiar na força do meu braço, mas eu ainda tenho aquele contato, mas eu ainda posso fazer isso, eu posso aquilo, eu posso buscar o médico tal. Ei, Jesus fala para mim e para você, irmão, se você permite que a semente cresça, mas que outras realidades também cresçam no seu coração, provavelmente sua semente uma hora ou outra vai morrer. Jesus é suficiente, irmão. Jesus é suficiente. Você é aquele que recebe? Aquele que rejeita? Aquele que até recebe com alegria, mas as lutas te fazem desistir? Ou aquele que recebe, começa a gerar semente, mas você permite que outras realidades também cresçam no seu coração? Vaidade, orgulho, sofisma, egoísmo, vaidade. Isso uma hora ou outra vai acabar sufocando a semente. Mas Jesus termina dizendo: ou você é aquele que permite que essa semente crie raízes no seu coração. Queria que vocês colocassem de pé nessa manhã. Hoje, de maneira muito clara, irmão, eu começo a série Super Seeds trazendo entendimento para você. Simples, mas essencial da palavra. Todos nós recebemos a melhor semente de Deus. Deus não te entregou uma das sementes, ou a pior das sementes, ou a semente que estava sobrando. Ele entregou o seu tudo para que Ele tivesse tudo de você. Se você é o semeador nessa manhã, você chegou aqui: não, pastor, eu já recebi essa mensagem, já recebi essa semente do reino de Deus e hoje eu sou semeador. Glória a Deus, aleluia, pela sua vida. E hoje eu te pergunto: o que você está fazendo com as sementes que Deus te entrega, tem colocado nas suas mãos? Você está retendo ou você está lançando? De semeador para semeador agora, eu estou te perguntando. Talvez existem áreas da sua vida que o que está faltando não é semente, é você semear. Talvez existem áreas da sua vida que o que está faltando é você abrir mão para que as sementes sejam liberadas. Você está comigo aqui nessa manhã, irmão? Não, pastor, eu não sou semeador, eu estou aqui. Eu estou aqui. Hoje eu sou terreno, vim aqui só para receber. Minha pergunta para você: que tipo de terreno que você é? Aquele que recebe, deixa crescer, gera frutos? Aquele que está esperando por uma boa semente ser liberada sobre a tua vida hoje? Deixa eu falar, se você está aqui na expectativa de receber uma boa semente, o semeador, Jesus, está aqui neste lugar, liberando a melhor semente. Existe um novo de Deus para você, mas isso vai depender exclusivamente de você. A partir do momento que a semente é semeada, que ela sai das mãos do semeador, agora só depende do solo, irmão.
Você acabou de acompanhar uma das nossas mensagens. Eu quero aqui deixar mais 2 opções de mensagem para você, que eu tenho certeza que vão tocar na sua casa, na sua família e na sua vida. Vai aparecer aqui do lado, você pode clicar, eu tenho certeza que você vai ser abençoado com isso. Quero também convidar você a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho da notificação para você não perder nada daquilo que temos vivido. E se você de alguma maneira quer fazer parte daquilo que temos vivido como igreja local, eu quero convidar você a lançar a sua semente. Vai aparecer aqui também um QR Code que você pode lançar a sua semente. Faça a sua parte, venha viver tudo aquilo que Deus tem feito nessa igreja e através dessa igreja nessa cidade. Que Deus abençoe a sua vida. Lagoinha, Nova York. Welcome to the Nun.